Está aqui o capítulo 17, que é o segundo capítulo. Vocês estão vendo, gente? Sim. Então, o segundo capítulo da prova é o capítulo 17, né? Então, no capítulo 16, a gente vê aldeídos e cetonas. Então, a gente viu um monte de reação de aldeídos, cetonas, e a gente, quando a gente viu essas reações, a gente até meio que classificou essas reações em função do átomo nucleofílico, né? Então, a gente viu quando o átomo nucleofílico é o oxigênio, a gente viu álcool atacando aqui, as condições. Depois a gente viu o nucleófilo de nitrogênio, depois a gente viu o nucleófilo de enxofre e a gente viu nucleófilos de carbono. Então, mas sempre a gente estava estudando no capítulo 16 a reatividade de aldeídos e cetonas. Agora, nesse capítulo 17, a gente vai ver como fazer e a reatividade dos ácidos carboxílicos e seus derivados. Então, o grupo carboxílico, né, é isso aqui, C-O-O-H. A gente já tinha até comentado isso, porque lá na primeira prova, quando a gente estuda síntese de álcoois a partir de compostos carbonílicos, a gente já tinha tratado um pouco sobre ácido. Então, é diferente carboxila de carbonila, né? A carbonila é só C-O. Carboxila é C-O-O-H. Então, esse é um grupo carboxílico que pode estar representado assim, ou pode estar representado assim, mas vocês sempre vão enxergar o grupo carboxílico dessa forma. Como esse carbono é sp2, isso aqui é plano, né? Então, plano com um ângulo aproximado de 120 entre eles. E quais são o que a gente chama de ácidos derivados de ácido carboxílico? São essas funções aqui, tem muitas outras, mas o que a gente mais desculpa. O que a gente mais estuda são essas aqui, ó. Ácido carboxílico, haleto de acila, que vocês já viram lá na acilação de Friedel-Crafts, um anidrido. Então, o que é um anidrido? Eu tenho um oxigênio entre duas carbonilas. Um éster, uma amida, isso aqui é uma amida primária, tá? Quando eu já comentei com vocês o que é uma amina primária, todas vêm da amônia, né? Eu acho que na aula passada que eu comentei isso. Toda amina vem da amônia. Quando eu substituo um hidrogênio, é uma amina primária. Quando eu substituo 2, é uma amina secundária. Quando eu substituo 3, é uma amina terciária. Agora, a amida é a mesma coisa. Eu estou com 2 hidrogênios aqui, então só um hidrogênio foi substituído. Isso é uma amida primária. Se aqui tivesse um metila ao invés do hidrogênio, seria uma amida secundária. E se tivesse 2 metilas, seria uma terciária, tá? E outro é o sal de ácido carboxílico. O que essa família de ácido carboxílico tem que é diferente? O que essa família tem que é diferente de aldeído e de cetona? Quando eu desenho uma cetona ou um aldeído, eu acho que eu já chamei a atenção disso para vocês. O que é diferente, gente? O que essa família de derivados de ácido carboxílico tem em comum que vocês conseguem ver? Que é diferente de aldeído e cetona? A carbonila está ligada a um oxigênio ou um halogênio ou Sempre nitrogênio. um átomo que tenha par de elétrons. Retenham isso porque isso é fácil na hora da gente entender a reatividade. Isso vai ajudar bastante vocês a diferenciar a reatividade. Por que aldeído e cetona é classificado num grupo? Por que essa família é classificada em outro? Então, a carbonila sempre está ligada a um átomo que tem pelo menos um par de elétrons, tá certo? E outra coisa, a gente pode ver também, né, nos exercícios, e vocês que são farmacêuticos, tem muito fármacos com uma estrutura que é o seguinte: você, ao invés de ter um éster aberto, você tem, por exemplo, um éster, mas o éster está dentro de um ciclo, tá?
Então, por exemplo, isso aqui é um éster, só que ele está dentro de um ciclo. Ésteres cíclicos são chamados de lactonas, tá? Então, também pode aparecer em fármaco, é muito comum essa estrutura de lactonas, mas é um éster cíclico. E amidas cíclicas são chamados de lactamas. Então, vou até desenhar uma aqui, que é muito... Vocês vão ver muito na vida de farmacêutico de vocês. Isso aqui é uma lactama, tá? Esse ciclo, eu fiz uma de 4 só porque vocês vão... Os antibióticos da classe das penicilinas, cefalosporinas, eles têm tudo um anel lactâmico. Então, a lactama é uma amida cíclica. Vocês estão vendo que aqui tem uma amida? Tá? Então, amidas cíclicas são lactamas e ésteres cíclicos são lactonas. Vamos começar primeiro com os ácidos carboxílicos, embora a gente vai falar de toda a família lá, né? Então, que eles são substâncias polares, todo mundo deve imaginar, porque eles são ainda com ponto de ebulição maior do que o álcool, por exemplo, de massa molar correspondente, porque eles são capazes de formar várias ligações de hidrogênio. Então, ele tem a carbonila, que é um aceptor de ligação de hidrogênio, ele tem um grupo OH, que é um doador de ligação de hidrogênio. Então, para você vencer essas ligações intermoleculares, você precisa de fornecer mais energia. Por isso que o ponto de ebulição dele é maior, tá? Em termos de acidez, os ácidos carboxílicos, eles são bem mais ácidos do que o álcool correspondente. Por quê, gente? Por que o pK do ácido acético é 4,76 e o pK do etanol é 16? Porque se perder esse H, vai formar uma base fraca que pode ser estabilizada por ressonância. Muito bem. Então, ele é muito ácido porque a base que forma é uma base muito fraca que ela é estabilizada por ressonância, né? Então, se você pensar na base conjugada, todo fator que aumenta a estabilidade da base aumenta a acidez do ácido porque ele está louco para perder aquele próton. E se você pensar na estrutura do ácido, você tem um efeito indutivo aqui, retirador de elétrons também, da carbonila. Então, esse hidrogênio é muito mais positivo do que esse hidrogênio. Então, tem tanto o efeito indutivo no ácido quanto o efeito da base conjugada, tá? Essa acidez vai aumentar com a presença de grupos retiradores de elétrons, então isso também lá na orgânica 1 vocês devem ter visto. Quando eu coloco vários grupos eletronegativos aqui, esse efeito indutivo aumenta o delta mais em cima do hidrogênio. Então, quanto maior o caráter positivo em cima do hidrogênio, mais fácil ele sair como ácido. Além disso, quando eu formo a base conjugada, se eu tiver átomos eletronegativos aqui, por exemplo, o cloro, ele ajuda a estabilizar essa carga negativa por efeito indutivo. Então, se ele puxa, ele dispersa essa carga, ela não fica concentrada aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse ácido com pK 1,48 e esse 2,86. Os ácidos carboxílicos, eles são solúveis em bases, né, em tanto NaOH como bicarbonato. É claro que se eu colocar o ácido benzoico em água, ele vai ser insolúvel, porque ele tem essa parte aqui que é superapolar, então ele é insolúvel. Mas se eu coloco NaOH ou bicarbonato de sódio, o que vai acontecer? O NaOH é forte o suficiente para remover esse próton e vai formar um sal orgânico, que é o benzoato de sódio. Como isso é um sal, vocês estão vendo aqui que é um sal iônico, sais iônicos são muito solúveis em água. Então, você usar a acidez para transformar uma substância insolúvel numa substância solúvel em água, basta você saber qual base escolher. E para saber qual base escolher, vocês têm que consultar a tabela de pKa, ok? Até aqui tudo bem?
Aqui tem um exercício. Qual dos compostos a seguir é o ácido mais forte? O que vocês acham? Três. 3, né? A única diferença entre eles é a presença de mais cloro. Então, mesmo estando no anel aromático, gente, mesmo estando mais afastado, esse efeito indutivo vocês sabem, né? Ele é criado por diferença de eletronegatividade. Então, a ligação, quando tem um grupo eletronegativo, os elétrons são puxados para ele e ele começa a puxar de todas as ligações se tornam mais polarizadas. E isso aqui acaba influenciando, inclusive, o próton que está aqui na ponta. Então, esse aqui é o ácido mais forte, tá? Pode, às vezes, ter uma diferença pequena de pK, mas com certeza é ele. Aqui, vocês precisariam, não sei se vocês chegaram a fazer esse tipo de exercício lá na Orgânica 1, vocês precisariam usar a tabela de pKa para fazer um procedimento, por exemplo, para separar o ciclohexanol do ácido ciclohexacarbonílico utilizando reações ácido-base e clorofórmio como solvente orgânico. Vocês chegaram a fazer algum exercício desse, gente? Lá na Orgânica 1? Eu não lembro. Acho que não. É porque tem um monte de exercício assim, ó. Esses compostos aqui, eles são insolúveis em água. Aí, normalmente na prática, vocês já fizeram alguma prática? A orgânica experimental? Não, qualquer prática de laboratório. Vocês já viram um funil de separação? Uma vidraria assim que é meio gordinha, tem uma torneirinha aqui embaixo? E Sim, uma nos tampa vídeos. aqui? Nos vídeos. Ah, só nos vídeos? Certo, mas então vocês já sabem o que esse barrigudinho aqui representa. Tá horrível, eu sou péssima de desenho, ainda mais com o mouse. O que acontece? O raciocínio que você tem que aplicar para esse tipo de exercício é o seguinte: você coloca essas duas substâncias em solvente orgânico, aí a substância vai dissolver no solvente orgânico, sei lá, clorofórmio, aí dissolve. Aí se você colocar água aqui, você vai formar duas camadas, porque água e clorofórmio são immiscíveis, concordam? Clorofórmio é mais denso, vai ficar aqui o clorofórmio, aqui embaixo, clorofórmio. Aí, se eu colocar clorofórmio, eu vou chamar essa substância de A e essa substância de B. Aí aqui vai estar clorofórmio A mais B na camadinha de baixo, certo? E na água não vai ter ninguém, porque ninguém é solúvel em água. Aí se eu adicionar nesse funil uma solução de alguma base para desprotonar ou esse, quando eles desprotonarem, gente, o que vai acontecer? Ele vai formar um sal. Aí o sal vai para a fase aquosa, entenderam? Então, qual base vocês sugerem eu usar para desprotonar isso aqui? Teria que ter tabela de pK, né? Mas aqui já deu uma dica, ó. Aqui já fala quais são as bases que você pode usar para desprotonar um ácido, que é a substância mais ácida, né? Se eu colocar uma base muito forte, muito forte, vai desprotonar os dois, não vou separar porcaria nenhuma, concordam? Estão entendendo esse raciocínio? Gente, socorro. Mas, professora, o NaOH não chegaria a desprotonar o 16, não? O outro? Não, porque, assim, não, o NaOH não é o ideal, porque ele podia desprotonar um pouco, mas muito pouco, tá? Porque o NaOH, o ácido conjugado dele é a água, que é 15,7. Então, no equilíbrio ia ter os dois, sabe? Então, eu não quero o NaOH desprotona aqui. Mas talvez ele desprotone um pouco aqui. Então, eu preciso usar uma base mais fraca.
que eu desprotone esse e não desprotone esse. Tá? Qual que é essa base mais fraca? Vocês estão com a tabela de pK aí? Não, né? Na verdade, gente, depois vocês podem até conferir na tabela, o bicarbonato de sódio, ele vai desprotonar esse e não vai desprotonar esse, tá? Aí, se você usar bicarbonato de sódio, o que que acontece? Esse desprotona, aí ele vai passar para cá, para a fase aquosa. E o A vai ficar aqui porque o bicarbonato não desprotona. Então, aqui eu vou ficar com o B, na fase aquosa. Aí, igual vocês viram nos vídeos, você separa a fase B, que tem esse fulaninho, e você vai ficar com o clorofórmio e o A aqui. Então, ele só pede para você separar o ciclo hexanol do ácido. Se você evaporar depois o de clorometano, você vai ficar com um A purinho. Se você pegar essa fase aquosa, né, colocar ela num Erlenmeyer, porque aqui, ó, na fase aquosa, que eu vou chamar de fase aquosa, eu vou ter esse B, mas ele vai estar desprotonado, né? Então, eu vou ter lá o B desprotonado. Aí, se eu quero recuperar ele na forma de ácido, o que que eu tenho que fazer, gente? Então, quando eu uso bicarbonato, ele vai estar assim. Mas eu quero ele na forma de ácido, o que que eu tenho que fazer? Pegar essa fase aquosa e fazer o que com ela? Usar um solvente prótico. Qual solvente prótico? Você acha que você consegue, por exemplo, água, você consegue protonar isso aqui? Não sei. Não consegue. Veja se você consegue protonar isso aqui com água. Você está, ou qualquer solvente prótico, metanol, qualquer coisa que você propôs aqui, ó. Se você pegar esse fulaninho e pensar que você vai remover o próton da água, veja que essa reação não vai ser possível, porque vai ser uma reação ácido-base. O que que você vai estar gerando? Você vai estar gerando o ácido Hidroxila. e OH-, né? Uhum. E essa reação vai acontecer? Não. Não, porque você está gerando uma base mais forte que a base que estava nos reagentes. Então, no Verdade. equilíbrio, esse trem vem para cá. Se você quer protonar isso, você tem que usar um ácido, tá bom? Ok. Então, gente, vocês podem separar duas substâncias, um ácido carboxílico, tornando ele solúvel em água, usando uma base que é relativamente fraca, porque o pH dele é muito baixo, ok? Tudo bem até aqui? Ok. Deixa eu ver quem tá na sala, gente, que eu não consigo sair da sala. Nós 5, né? Nós 6. Tá faltando um hoje. Luana, Karina, acho que é Thaís, né? Não é Laís, né? Nem vocês se conhecem, gente. Vamos lá. Como preparar ácido carboxílico, né? Porque antes de ver as reações, a gente vai ver como que eles são preparados. Então, os ácidos carboxílicos, eles podem ser preparados por quebra oxidativa, tanto de alceno quanto de alcino. Essas quebras oxidativas também são coisas que vocês deveriam ter visto na Orgânica 1, usa um oxidante muito forte, do tipo permanganato. Professora, a gente Oi? não tá Ah, vendo o PowerPoint. desculpa, é agora que eu reparei. Porque eu parei de, quando eu saio da tela, eu paro de compartilhar. Aqui, ó.
Então, preparar ácido carboxílico, vocês podem preparar por quebra oxidativa de alcenos, quebra oxidativa de alcinos. Então, para quebrar isso oxidativamente, você tem que usar um agente oxidante forte. Permanganato é um. Então, o carbono que era de dupla vira carbono de ácido, tá? Aqui do alcino, você pode usar também a ozonólise. Ozonólise também quebra oxidativamente. Então, toda ligação CH vira ligação CO. Com isso, você é capaz de produzir ácidos carboxílicos por quebra oxidativa dessas ligações. Outro que vocês já viram é oxidação, né? Oxidação de álcool primário com agente oxidante forte, então pode ser permanganato, ácido crômico, vai até ácido carboxílico. PCC, por exemplo, aqui ó, PCC, por exemplo, para em aldeído, né? Mas esses reagentes permanganato ou ácido crômico não consegue parar no estágio de aldeído. Então, você vai até ácido carboxílico. Se você tiver já pronto um aldeído, esses mesmos reagentes fazem essas transformações, tá? Inclusive, a gente viu na aula passada que prata, né, sais de prata, são oxidantes relativamente brandos, mas eles são suficientes para oxidar aldeído para ácido carboxílico, tá? Não tem mecanismo envolvido nesses processos envolvendo transferência de elétrons. Quer dizer, até tem, mas a gente não vai discutir. Vocês têm que saber que isso é um processo oxidativo. Transformar um aldeído ou um álcool num ácido carboxílico é uma oxidação. Oxidantes vocês conhecem, permanganato, ácido crômico, PCC vocês conhecem, mas vocês sabem que para em aldeído. E na aula passada a gente viu que sais de prata também podem oxidar aldeídos a ácido. Então, é um outro método de fazer ácido carboxílico. Isso aqui também vocês fizeram na última prova, que é a oxidação benzílica de alquilbenzenos. Então, independente do tamanho da cadeia aqui, sempre que você tratar com permanganato, esse carbono vai quebrar, né? Essa ligação benzílica vai quebrar e o carbono da ponta vai se transformar num ácido carboxílico. E esse aqui vocês não viram, assim, não viram, mas é fácil de imaginar. Suponhamos que você tenha um cloreto, ou um cloreto de alquila, ou um brometo de arila, né? Arila é um anel aromático. Aí isso aqui é condição para fazer grinhar, estão vendo? Aí vocês fazem o grinhar. Aí, o grinhar, se você pegar essa reação do grinhar e colocar lá dentro gelo seco, né, que é o CO2, você vai ter um ácido carboxílico lá. Como? O grinhar, a gente não considerava que esse par de elétrons ficava com o carbono? Quando esse par de elétrons ataca esse carbono aqui, esse par de elétrons não vai ter que vir para cá, porque senão o carbono fica com 5 ligações? Então, eu vou formar um sal já, né, um carboxilato de magnésio, certo? Então, você fazer a carbonilação de reagentes de Grignard é um método excelente para você fazer um ácido carboxílico. Vejam, no primeiro momento, que o meio ainda está básico por causa do Grignard, você vai ter RO-, Mg+, só que depois você coloca um ácido para protonar lá, igual a gente discutiu no slide anterior. Quando você tem C+O-, gente, esse é um sal de ácido carboxílico. Isso se chama um carboxilato, tá? Então, pode ser carboxilato de sódio, de carboxilato de prata, carboxilato de potássio. Mas essa terminação ato é de sal. Então, esse aqui é um carboxilato. Então, aqui eu tenho um carboxilato de magnésio. Quando eu protono, eu formo um ácido carboxílico. Então, são métodos que vocês já viram, ou esses aqui vocês deveriam ter visto, né? Neste momento, vocês só vão reter essa informação, porque o mecanismo disso foi visto na orgânica 1. Bom, baseado nesse tanto de reação que a gente acabou de ver, qual que vai ser o produto orgânico? Eu não estou preocupado com o inorgânico, não.
Inclusive aqui, ó, os inorgânicos, vocês já viram que químico orgânico nem cita inorgânico, né? Porque inorgânico vai embora com a água. A gente só quer os orgânicos. Qual o produto orgânico principal da sequência reacional vista a seguir? O que vai acontecer quando eu pegar isso aqui e tratar com permanganato e aquecimento? Vejam que tem uma dupla. O que permanganato faz com dupla? Oxida ela. Hã? Oxida ela. E fica Sim, oxida, mas oxida até que ponto? Oxida. Porque todos aqui são oxidações, ó. Sim, e fica até o 2. Olha só, quando tem dupla, quebra, tá? Então, é o 2. A sua conexão tá ruim, é Caio que tá falando? Aham. Eu ouvi sua voz falando 2, não sei se os meninos ouviram. Mas assim, se tem permanganato e é a quente, isso é condição de quebra oxidativa. Quebra oxidativa, então eu vou ficar só com um carbono. Então poderia ser esse ou esse. Mas permanganato é um oxidante muito forte, eu não consigo parar no estágio de aldeído. Então vai ser o 2, ok? E esse aqui? LAH, o que é isso mesmo, gente? Hidreto de lítio-alumínio. Sim, o que o hidreto de lítio-alumínio faz com o ácido carboxílico? Reduz. Para quê? Álcool. Álcool. Então, eu vou ficar aqui nessa primeira etapa, eu vou ter CH2OH, porque eu não sumo com o carbono, não, mas esse carbono é totalmente reduzido. Depois eu uso PBr3. PBr3 é para fazer o quê? Substituir essa hidroxila por BR. Muito bem. Então, eu formei isso aqui. Depois eu faço MgBr. Para que eu... Mg éter. O que o Mg éter faz? Prepara reagente de Grignard. Ok. E depois do reagente de Grignard, ele reagiu com CO2. Carbonatação. Isso. Então, aqui vai ficar CH2. Ele vai atacar o CO2, ele vai fazer C dupla O, O menos. Aí aqui vai estar magnésio, tá. E esse H3O+, é para protonar aqui. Então, qual que é o produto? Quatro. 4, ok? Então, sempre essas sequências de síntese envolvem essas reações que vocês viram anteriormente. Mas teve essa etapa aqui, que é uma que a gente acabou de ver, que é a carbonatação do reagente de Grignard. O reagente de Grignard é um carbono negativo, e como todo carbono negativo, ele ataca esse carbono positivo. Aí isso vira um carboxilato que depois é protonato. Tudo bem, gente, até aqui? Até agora, sim. Tranquilo, né? Bom, então as preparações a gente viu. Agora, vamos ver as reações dos derivados de ácido carboxílico. Vocês já viram esse tipo de reação milhões de vezes antes, mas aqui eu estou falando de novo genericamente como que é. Então, a família dos derivados de ácido carboxílico sempre tem um L aqui, que vai ser alguém que vai abandonar. Aldeído e cetona não tinha ninguém para abandonar, mas essa família de ácido carboxílico sempre vai ter um L. Então, o que vai acontecer? O nucleófilo vai atacar a carbonila. Quando ele ataca a carbonila, vai formar um intermediário alcóxido. E aí, por exemplo, se esse L fosse aldeído e cetona, o negócio parava aqui. Isso se chama uma adição nucleofílica. Essa etapa aqui é uma adição nucleofílica. Eu simplesmente adicionei o nucleófilo no carbono.
Só que é aquela história, quando esse L tem par de elétrons, a gente discutiu que tinha repulsão aqui. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio quer voltar a ser sp2 e ele vai expulsar o grupo L, tá? Tem uma etapa aqui que depois a gente vai discutir, que esse próton ele pode trocar de lugar, por isso que ele representou esse próton aqui. Então, essa primeira etapa é uma etapa de adição, mas quando ele expulsa o grupo L, isso é uma reação de eliminação, né? Ele está eliminando o grupo L. O resultado final, gente, é como se fosse uma substituição nucleofílica em carbono de carbonila. Por quê? Porque o grupo L, ele foi substituído pelo nucleófilo. Então, o resultado final é uma substituição, ok? A família que a gente vai ver, então, aqui, ó, eles não podem atuar como grupo abandonador, nem o R da cetona, nem o H do aldeído, não pode atuar de jeito nenhum como grupo abandonador. E nesses casos aqui, que todo mundo tem o parzinho de elétrons, eles vão poder sair como grupo abandonador, tá? Nas condições que a reação é feita, eles podem sair como grupos abandonador, a gente vai ver como. Então, a diferença de reatividade entre aldeído e cetona são duas. Aldeído e cetona não tem grupo abandonador, derivados de ácido carboxílico podem ter grupos abandonadores, e esse estado aqui de transição tetraédrico, em aldeído e cetona não tem repulsão, e quando é da família de ácido carboxílico vai ter repulsão. Então, essa ordem aqui, ela é muito importante para a gente, pro resto da aula, gente. Quando eu estou na aula presencial, eu coloco esse trem lá no quadro e ele fica o tempo todo lá. O que eu quero mostrar com essa ordem de reatividade? Aliás, vocês sabem me dizer por que isso é ordem de reatividade frente a um nucleófilo, né? Então, mostra a facilidade com que o nucleófilo ataca essas carbonilas. Você sabe me dizer por que o nucleófilo ataca com mais facilidade? Vou comparar duas coisas aqui, ó. Um éster do que uma amida. Pelo fato do grupo abandonador da amida ser mais básico? Também. Então, a força da base aqui é muito importante para a natureza do grupo abandonador. E vocês têm que olhar isso, tem que olhar um outro fator que a gente já viu que é muito importante quando o carbonila é atacada. O que é importante? Ver. Não é o tanto que esse carbono aqui é positivo? Tá? Então, são duas coisas que levam a essa ordem de reatividade. A basicidade do grupo abandonador, aqui, por exemplo, vocês estão vendo os pKa's dos ácidos conjugados. Então, o pKa do HCl é menos 7. O pKa do álcool é 16. O pKa da amônia é 38. Então, se o HCl é o ácido mais forte, Cl- é a base mais fraca. Se a amônia é o ácido mais fraco, a base conjugada dela é a base mais fraca. Não, desculpa, mais forte, certo? Então, aqui está seguindo o aumento da basicidade e o aumento da reatividade. Então, o Eduardo já bateu o olho e já viu que essa reatividade está relacionada com a facilidade disso sair como grupo abandonador. Porque quanto menos básico, mais fácil sair como grupo abandonador, certo? Além desse fator, tem que olhar também a eletrofilia em cima desse carbono. Então, por exemplo, aqui eu tenho um baita de um delta+, porque o cloro está puxando elétrons, porque o cloro não consegue doar por ressonância. A gente já tinha visto isso lá quando a gente tratou de aromáticos, que o cloro não é muito bom de doar ressonância para o carbono, porque esses elétrons estão em orbitais de outra energia do que os orbitais que receberiam ele no carbono, tá? Esse aqui tem um delta mais grande ainda, mais do que o do éster. Por quê?
o efeito que predomina aqui não é o efeito eletroretirador, é o efeito de ressonância também. Ou seja, esse oxigênio está jogando elétrons em cima desse carbono. Então, o delta mais está um pouco menor do que aqui. Mas ele está jogando, mas está jogando pouco, né? Porque ao mesmo tempo que ele joga para cá, ele joga para cá. Então, não tem tanto densidade eletrônica para ser jogada para cá. O éster já tem um delta mais menor, porque o oxigênio está super jogando para cá. Super assim, né? Em comparação com o da esquerda. OH é mais ou menos parecido com o éster e a amida, ela joga muito mais do que o oxigênio. Então, aqui a amida tem um deltinha a mais. A diferença entre a doação do oxigênio e do nitrogênio tem a ver com a eletronegatividade, tá? Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele tem dificuldade de jogar. Por isso que ele não diminui tanto assim o delta mais. O nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio, então ele pode jogar mais. Então, a reatividade está relacionada com a basicidade do grupo abandonador e com a eletrofilia do carbono que tem esse grupo abandonador, ou o carbono da carbonila, tá? Então, aqui já vocês estão vendo de novo, era o mesmo slide do exemplo anterior. Qual dos compostos visto a seguir é o mais reativo diante da adição-eliminação nucleofílica de um grupo acila? Qual que é o mais reativo de todos, gente? O cloreto de ácido. O B, né? Então, vocês têm sempre que pensar. Cloreto de ácido, depois o anidrido, depois a amida, depois o sal e depois a cetona. Sal e cetona aqui vai ser difícil, os dois são péssimos. Quando você tem o sal, que não está escrito aqui, mas você tem o carboxilato, o grupo abandonador é péssimo. Você já tem um oxigênio negativo, como que vai sair O-2? Não tem jeito, né? Então, ele tem péssimo, ele viria aqui no canto da reatividade. Qual dos compostos vistos a seguir não sofre reação de adição-eliminação nucleofílica? Seria a letra E? Letra E. Por quê? O que que ela é? Uma cetona. Uma cetona. E cetona não tem ninguém para ela jogar fora como grupo abandonador, tá? Então, vocês entenderam esse negócio de o que é a etapa de adição, o que é eliminação, né? Na primeira etapa, então, o nucleófilo simplesmente se adiciona. Então, essa é uma etapa de adição. Só que quando ele tem essa adição, o que acontece? O intermediário, ele não é estável, por causa daqueles fatores que a gente falou de repulsão de elétrons. Então, como tem a repulsão de elétrons, isso aqui tem repulsão, então esse par de elétrons volta a ser carbonila e expulsa isso. Então, essa primeira etapa é chamada de adição, e quando expulsa vai ser eliminação. O resultado final é igual eu falei para vocês, vai ser uma substituição nucleofílica, tá? Então, o resultado final é que o nucleófilo entrou e o grupo abandonador saiu. Então, todos esses aqui, ó, isso aqui vai ser o grupo abandonador, isso aqui é o anidrido, isso aqui é um álcool que sai, e aqui não tem ninguém para sair. Então, vai ser a cetona. Cetonas só sofrem reação de adição, né? Porque quando a cetona é atacada, o nucleófilo entra e pronto. Como não tem ninguém para sair, vai virar um intermediário tetraedro. Então, se eu tenho uma cetona e um nucleófilo, vocês já fizeram isso 1000 vezes. Quando você tem um nucleófilo e ele entra,
ele simplesmente se adiciona e pronto, acabou. Não tem ninguém para sair, não tem repulsão, não tem nada. Então, isso vai dar um produto de adição, tá bom? Então, o de baixo, por exemplo, só dá, a letra E aqui só vai dar adição, não vai dar adição-eliminação. Bom, mas tinha aquela ordem lá de reatividade que eu falei para vocês. O mais reativo de todos é o cloreto de ácido, que vocês já viram cloreto de ácido lá na acilação de Friedel-Crafts. E vocês já viram também, pelo menos nos exercícios, e a gente chegou a discutir como transformar OH em Cl. Então, os métodos para você converter OH em Cl são aqueles mesmos métodos que caíram na primeira prova quando vocês transformavam um álcool num haleto, né? Então, a gente viu vários. Os mais usados é você fazer cloreto de tionila, PCl3 ou PCl5, tá? E aí você converte nisso com facilidade, você libera SO2, HCl. A gente chegou até a ver isso, o mecanismo para a primeira prova, mas não cai mecanismo. Se vocês quiserem ver, vocês vão lá olhar, porque era a mesma coisa quando a gente transformava um álcool em um haleto de alquila. São reagentes que fazem a mesma transformação e o mecanismo é muito similar, tá certo? Por que a gente dá tanta ênfase a cloreto de acila? Porque a partir do cloreto, vocês vão poder fazer todo o resto. Aqui, ó, eu gosto sempre de deixar essa sequência. A partir do cloreto, você pode fazer anidrido, você pode fazer éster, você pode fazer ácido, você pode fazer amida. Por exemplo, suponhamos que vocês nunca tenham visto isso na vida, mas eu peço para vocês fazerem um anidrido a partir de um cloreto de ácido. Quem que vocês usariam como nucleófilo, gente? Entenderam a minha pergunta? Eu tenho um cloreto de ácido. Tá, eu vou mudar. Então, eu quero que vocês façam, a partir desse cloreto, eu quero que vocês sintetizem um éster. Esse éster aqui. Vocês viram lá que, ou vocês podem ver aqui, eu quero esse éster. É uma substituição nucleofílica o resultado final. Qual nucleófilo que eu tenho que usar? Chuta, gente. Pode, Ah, pode falar, Giovana, desculpa. pode ser um haleto de alquilo? Um haleto de alquila, não, porque, por Ai, exemplo, se eu pegar CH3Cl, de onde que vai vir meu oxigênio? O que que eu entrei na molécula? Com o que que eu saí? Com cloreto e entrou com OCH3. Sim, então o que que eu tenho que colocar lá no meu balão para entrar OCH3? Um metóxido de sódio? Metóxido de sódio pode ser. Metóxido de sódio daria isso, gente. Não daria? Pensa no filminho do mecanismo na cabeça de vocês. Olha só, o nucleófilo foi o que entrou. Não entrei com isso. Isso aqui não saiu. Então, se eu usar metóxido, o que que vai acontecer? O metóxido vai atacar, vai subir, vai descer, vai sair o cloreto e eu vou ter isso, tá? Então, eu posso usar metóxido ou eu posso usar também metanol, desde que eu use uma base junto. Depois eu vou explicar por quê. Então, o raciocínio sempre vai ser esse. Por exemplo, se eu tiver que formar um anidrido a partir do cloreto de ácido, que nucleófilo que eu vou usar? Um carboxilato.
Muito bem. Um carboxilato. Porque o que vocês têm que olhar, gente, é o nucleófilo que substituiu. Não foi isso aqui que substituiu o cloro? Isso aqui não é um carboxilato? Então, eu vou entrar com carboxilato. Eu posso usar o ácido também, que vai ser nucleofílico, mas vai ser menos nucleofílico do que o carboxilato. E se eu quisesse fazer, a partir do cloreto de ácido, o ácido carboxílico, o que eu tinha que usar? Fazer esse a partir desse. Um NaOH? Pode ser o NaOH, OH-, né? Você precisa de uma fonte de OH-. Pode ser água também, depois a gente vai ver. Então, você vai vir com o nucleófilo ou negativo, que é o melhor, ou ele neutro e você usando uma base. Então, essa sequência é muito boa porque você consegue transformar. A partir desse, você faz todos esses. O contrário, gente, já não é verdade, tá? Eu não consigo fazer um cloreto de ácido a partir de um éster, por exemplo. Porque isso aqui, o cloreto vai ser melhor grupo abandonador do que o OR. Então, eu não consigo. Então, vejam. O que vocês falaram, o cloreto de acila, ele pode ser transformado num ácido carboxílico, né? Se eu usar OH-, só que quando eu uso OH-, eu preciso de uma etapa adicional, porque quando eu uso NO, quando eu formo ácido carboxílico em meio básico, imediatamente esse ácido carboxílico vai desprotonar, né? Depois é só colocar um ácido aqui para protonar isso aqui. E eu posso usar água também, tá? Então, suponhamos que aqui só está mostrando que o cloreto de acila pode ser formado a partir do ácido carboxílico, que é uma coisa que a gente acabou de ver. Aí vejam, isso que vocês falaram, ó, um carboxilato como nucleófilo. Aqui podia ser o alcóxido ou o álcool com uma base no meio. E aqui uma amina, tá? Então, todas essas transformações, basta você ver quem que é o nucleófilo que entrou no lugar do grupo abandonador. Olha esse exercício aqui. Qual é o produto principal para essa reação abaixo? O que vocês acham que vai formar quando eu coloco base aqui e um cloreto de ácido? Que função orgânica que eu vou formar? Uma amida? Uma amida, né? O cloro vai embora e eu formo uma amida, na verdade é uma amida terciária, uma amida sem nitrogênio, tá bom? Quando ataca a primeira vez, gente, se você for pensar no mecanismo, né? Se vocês quiserem entender o mecanismo para não ter que decorar. Quando ataca a primeira vez, vai formar esse produto aqui. Mas como o meio tá básico, porque eu tenho a mina que é básica, é por isso que ele coloca 2 equivalentes. Porque um equivalente vai ser gasto para desprotonar isso aqui, tá? Então, o segundo equivalente vem aqui, pega esse próton e eu vou neutralizar e eu vou ter a formação da amida. O produto final mesmo vai ser essa amida aqui, ó. TAC, TAC, TAC. Ok? E essa sequência aqui que é maiorzinha? Vamos ver o que tem nessa sequência. Qual é o produto Z da seguinte sequência? Vamos lá. Para-clorotolueno. Todo mundo sabe o que é o tolueno. Para-cloro, CH3. Permanganato. O que o permanganato faz no tolueno, gente? Oxida até ácido carboxílico. Isso. Então, vai fazer a oxidação da cadeia lateral. Cloreto de tionila. O que o cloreto de tionila vai fazer aqui? Tirar esse OH e
Esse transformar em H3O+, gente, é porque nessa oxidação, quando faz essa oxidação, o meio está básico. Quando o meio está básico, você forma ácido carboxílico, ácido carboxílico em meio básico, ele vai estar na forma do carboxilato. Então, esse H3O+, é só na segunda etapa de protonação aqui, tá? Aí, cloreto de tionila vai transformar isso num Cl, que eu não vou desenhar de novo, eu vou só apagar aqui. Então, aqui virou cloretionila, e depois coloco um álcool e uma base. O que vai formar? O álcool é o etanol. Cloretionila com etanol vai formar o quê? Um éter? Um éster. Éster, é. Um éster, né? Quando isso aqui vai substituir o cloreto. Para que tem essa base? Eu não vou fazer o mecanismo, não sei se ele está aqui para frente, mas você tem que imaginar o seguinte. Quando o etanol ataca, ele ataca sem estar desprotonado, tá? Ele ataca como um nucleófilo normal com OH. Então, na primeira etapa, quando ele ataca, ele vai formar esse composto aqui. Então, sempre que fala assim, base, é porque essa base vai vir desprotonar isso, tá? E aí, no final, eu não vou fazer o mecanismo. No final, é isso aqui que você obtém, um éster. Cadê esse éster aqui na resposta? é o 2. O 2, ok? Bom, aí, vamos lá. Cloreto de ácido a gente já sabe fazer. Teve esse exercício tudo usando cloreto de ácido. Agora a gente vai ver a obtenção de anidrido, que vocês já me falaram também como obter, ó. O anidrido dá para obter com o nucleófilo carboxilato. E só que ou você usa o carboxilato, ou você usa, se você usar o carboxilato, já está prontinho o seu nucleófilo, ele vai ser o nucleófilo negativo que vai lá e ataca, né? Então, se você usar o carboxilato, você não precisa usar base. Esse carboxilato já vem aqui, sobe, desce, saiu, pronto. Mas suponhamos que você não queira fazer o carboxilato, você queira usar direto o ácido carboxílico, que vai entrar aqui. Aí você precisa de uma base, tá? Qual que é a função dessa base? Atenção, se vocês olharem a tabela de pK, vocês vão ver que essa base não é para desprotonar aqui. Essa base, aqui está o carboxilato. Essa base, aqui, peraí, deixa eu ver se ela mostrou. Ela não mostrou o mecanismo. Mostrou, não. Essa base é o seguinte, quando o ácido ataca, igual eu mostrei antes, quando o ácido ataca, o que vai acontecer? Vai formar R, C, O menos, Cl, e você vai ter, sempre que o negócio ataca sem estar desprotonado, sempre você vai ter, tá sobrando um próton aqui, quando isso se liga. Tá? Então, você sempre vai ter um oxigênio positivo, porque ele está com 3 ligações. Então, essas bases que são adicionadas quando eu uso o nucleófilo protonado, é para arrancar esse próton que está sobrando aqui. Então, essa piridina, ela vem pegar esse próton aqui para neutralizar e formar o anidrido, tá? Depois isso aqui volta. Aliás, desculpa, gente, eu vou fazer uma coisa mais... Sei que vocês não gostam de mecanismo, mas eu gosto de fazer porque tem gente que guarda bastante. O que acontece? Antes de desprotonar aqui, eu vou mostrar para vocês que esse negócio não é estável, né? Então, volta o oxigênio, vira carbonila e o Cl sai. Então, aqui eu já tenho uma substituição no carbono acílico e depois só falta remover esse próton, que é a piridina que vai fazer, tá?
Quando eu não uso base, aí o que acontece? Mesma coisa, isso vai atacar aqui, vai subir, desce, manda embora o cloreto, forma o anidrido protonado. No caso da piridina, é a piridina que vem pegar esse próton. Se não tiver piridina, o próprio ácido carboxílico pode pegar esse próton, tá bom? Então, vocês podem obter anidrido a partir de cloreto de ácido usando a coisa negativa ou protonada, desde que você tenha que usar uma base melhor. Mas existem também os métodos sem base. Ok? Bom, como que os anidridos, eles reagem? Então, aqui sempre é assim. Como isso é formado e como que isso reage. Anidrido pode ser convertido a éster, pode ser convertido a ácido e pode ser convertido a amida. Como? Mesma coisa. Vocês têm que imaginar quem são os nucleófilos que entraram. Aqui não tem um bom grupo abandonador? Se aqui tem um grupo abandonador, eu só preciso achar quem é o nucleófilo que entrou. Então, se eu quiser fazer a partir do anidrido um éster, eu tenho que vir com um nucleófilo ou de um álcool, na presença de base, ou de um alcóxido, que é o que a gente já tinha feito antes. Se você quer converter o anidrido numa amina, se for uma amina primária, você pode vir com amônia. Se for uma amida secundária, você vem com uma amina primária. Se for uma amida terciária, você vem com uma amina secundária. O raciocínio é sempre o mesmo. Então, vocês têm que ver o que entrou, porque o que saiu vai ser o carboxilato do anidrido. Tá? Então, essas transformações são sempre a mesma coisa, gente. Basta olhar essa sequência aqui que vocês vão saber todas as conversões que são possíveis. Eles também reagem com, é claro, para transformar em ácido, eles sofrem hidrólise. Então, essa hidrólise pode ser tanto em meio básico quanto em meio neutro, né? Mas vai formar o ácido correspondente. E aqui, se o meio for básico, você vai formar primeiro um carboxilato. E aí, na verdade, quando você quebra aqui, você forma 2 carboxilatos, né? O que veio do lado de cá e o que veio do lado de cá. Depois, se você quiser o ácido, você tem que protonar isso aqui. Bom, vamos ver se vocês pegam essas duas reações aqui. Eu vou falar para vocês o grupo que é o grupo reativo, né? Ácido acetil salicílico. Quais os produtos formados na reação abaixo? Essas reações são utilizadas na preparação comercial da aspirina e do Tilenol. Ácido acetil salicílico. Esse é o ácido salicílico. O ácido acetil salicílico resulta da reação do anidrido com o fenol. Mas vocês têm que raciocinar como se isso aqui fosse um álcool, apesar da classificação disso aqui não ser um álcool. E aqui você tem um aminofenol, e entre o oxigênio e o nitrogênio é mais nucleofílico, acho que a gente discutiu isso na aula passada. Nitrogênio é mais nucleofílico, porque para ser nucleófilo tem que ter disponibilidade de par de elétrons. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele prende mais os elétrons, então ele é menos nucleofílico do que o nitrogênio. Então, só estou mostrando para vocês que o nucleófilo da molécula que vai reagir com esse anidrido vai ser aqui e aqui. Vocês estão vendo o produto dessa reação? Qual que é a estrutura do ácido acetil salicílico, da aspirina? O farmacêutico tem que saber a estrutura da aspirina de cor, hein? Tem que estar lá na cabeceira. O que eu coloco aqui, gente? Onde que esse OH vai atacar aqui? Tanto faz, é simétrico, mas ele vai atacar onde? O carbono da carbonila. Sim, e isso aqui vai sair como grupo abandonador, não é? Sim.
Então, o ácido acetil salicílico é esse aqui, vocês concordam? Concorda, gente? Ou não? Vou desenhar para baixo só para vocês aprenderem a virar a molécula, que é a dificuldade na prova. Esse aqui atacou aqui, subiu, desceu, expulsou esse aqui. Então, eu fiz a acetilação desse OH. Ok? Então, esse é o ácido acetil salicílico. Esse aqui vai gerar um intermediário para o Tilenol. O que eu coloco aqui? O que eu ligo aqui, gente? Onde que esse nitrogênio atacou aqui? Onde que ele atacou? Vocês estão aí? Na carbonila? No carbono Sim. da carbonila. Sim. E aí eu fiquei com isso aqui, né? Entenderam, então? Então, antes a gente estava vendo várias reações onde o nucleófilo atacava o carbono da carbonila e o cloreto saía. Agora a gente viu várias reações onde o nucleófilo ataca o carbono da carbonila e o grupo abandonador é o carboxilato. Ok? E agora, qual que é o produto orgânico principal obtido a partir da seguinte sequência reacional? Nem é uma sequência, né? Na verdade, isso aqui é um anidrido, mas é um anidrido cíclico. E aí o etanol atacou esse anidrido cíclico e depois eu tive uma reação de neutralização. O que será que aconteceu, hein? Podem pensar aí, vou dar 2 minutos para vocês pensarem. E aí? Chegaram a alguma conclusão? Eu acho que seria a primeira. É esse aqui mesmo. Vocês têm que enxergar. Ele vai atacar aqui. A carbonila vai vir para cá. Depois, quando ela voltar, esse anel vai abrir, né? Porque quando não abria, o que acontece? A outra parte do anidrido, ela vai embora. Só que a outra parte do anidrido aqui, ela não pode ir embora porque ela está pendurada na mesma molécula, né? Então, ela só abre e vira O-. Só que depois ele coloca HCl, então essa parte aqui vai virar ácido e essa parte aqui vai virar éster. A única parte que tem, então, deixa eu ver. Mas a gente não viu isso, né? Ou viu? A gente não viu ainda, então eu não sei o que esse exercício quer, pensando bem. Em princípio, é isso aqui. Só que se você colocar, gente, esse ácido... mas se você colocar esse ácido, a gente vai aprender isso daqui a pouco. Na presença de álcool e ácido junto, o ácido carboxílico se esterifica de novo. Que é uma coisa que eu acho que vocês estudaram até para o Enem, eu acho, esterificação de Fischer. Mas aqui, como ele colocou 1 e depois 2, eu acho que a resposta é a número 1 mesmo, tá? Esses aqui, nem pensar, nem pensar, nem pensar. O 1 tá certo, Caio. Bom, e os ésteres, eles podem ser obtidos a partir do cloreto de acila, que a gente já viu
ou você usa o alcoóxido, né? Se você usar o alcoóxido, você substitui direto, ou você usa o álcool e a piridina. Gente, são mais de 50 reações esse capítulo, mas é tudo muito igual. Tudo igual. Vocês têm que... Aqui outro exemplo, ó, o cloreto de benzoíla sendo transformado em benzoato de etila. Você pega o álcool e o álcool vai entrar. Essa base vai ser... Aqui é o alcoóxido, né? A gente pode usar o alcoóxido também direto. No caso da adição com o metóxido, é super fácil. Ataca, subiu, tem repulsão, vai voltar a ser carbonila e vai expulsar a base mais fraca. A base mais fraca é o cloreto, pronto, acabou, virei o éster. Agora, deixa eu ver. Quando você tem o etanol, o que vai acontecer? Quando já mostrei antes, mas vou mostrar de novo, que é sempre a mesma coisa. Quando você tem o primeiro ataque, você tem isso aqui, o álcool ataca, mas ele ainda está com o próton, então esse oxigênio, ele fica protonado positivo. Isso expulsa o cloreto, e depois a piridina é para remover esse próton que está sobrando, tá? Então, a generalização é, quando o nucleófilo já é negativo, não precisa usar base, e quando o nucleófilo é neutro, você usa uma base, que pode ser piridina, trietilamina, para remover esse próton que vai sobrar depois do ataque, tá certo? Bom, além de poderem ser obtidos a partir do cloreto de acila, se você olhar lá aquela sequência, deixa eu voltar na sequência. Os ésteres podem ser obtidos a partir do cloreto e a partir do anidrido, tá? Então, aqui mostrou a partir do cloreto. A partir do anidrido não tem aqui, mas é possível, é o mesmo raciocínio. Só que existe um método de você obter a partir do ácido carboxílico. Essa que é a reação que eu falei que o pessoal dá muito no vestibular, no Enem. Eles ensinam vocês decorarem que quando você tem um ácido carboxílico e um álcool, na presença de catálise ácida, você vai ter a formação de um éster. Essa esterificação é muito fácil de ser feita na prática, chama esterificação de Fischer, ela é catalisada por ácido e essa reação é reversível. Significa que, se eu tiver muito álcool, eu obtenho um éster. Agora, se eu tiver um éster com muita água, eu hidroliso esse éster para ácido carboxílico, tá? Então, se eu quero favorecer o equilíbrio no sentido da formação dos produtos, eu tenho que dar um jeito ou de remover essa água ou de colocar muito álcool. Se eu tenho um éster e quero voltar com esse éster a ser ácido carboxílico, eu tenho que dar um jeito de colocar muita água e tentar tirar esse álcool. Aqui é um exemplo clássico de clássico. Você pega o álcool benzílico ou o ácido benzoico, trata com metanol e obtém o benzoato de metila. Como que essa reação acontece mecanisticamente? Eu vou mostrar tudo, apesar de vocês não gostarem de mecanismo, mas é porque dá para entender. Se o meio está ácido, a carbonila é protonada. Quando a carbonila é protonada, o nucleófilo que está lá é o álcool. Aí o álcool ataca. Quando o álcool ataca, eu formo esse intermediário tetraédrico. Aí tem muito álcool lá, o álcool não sai, ele fica trocando o próton dele. Aí ele pode trocar o próton, por exemplo, com uma hidroxila e já deixar a hidroxila pronta para sair. Quando a hidroxila sai, eu formo uma carbonila protonada. Quando a carbonila protonada é formada, qualquer molécula de solvente pode ir fazer essa reação de neutralização. Então, eu saio do álcool, do ácido, tenho um álcool e o álcool entrou aqui e saiu água. Nessa etapa aqui sai água. Depois essa água é protonada, ok? Então, se eu tivesse um éster e eu fizesse o contrário, colocasse muita água,
esse éster vira ácido carboxílico. Os ésteres podem ser obtidos a partir dos anidridos, como a gente tinha visto. Então, eu posso usar um álcool, normalmente eu vou usar uma base aqui. E os ésteres podem ser obtidos também por reação de transesterificação. O que é transesterificação? Você tem um éster com um grupo OR e você introduz um outro grupo OR. Você faz uma transesterificação pelo mecanismo análogo, tá? Sempre catálise por ácido e você vai obter. Essa transformação só é possível se a parte dessa molécula que sair na forma de álcool, ela poder ser destilada do meio, porque aí o equilíbrio não volta para a esquerda, tá? Se esse álcool ficar lá, ele pode reagir com esse e transesterificar de novo. Então, aqui um exemplo. Se eu pego esse acrilato de metila e aqueço com álcool butílico na presença de catálise ácida, eu faço um novo éster. Estão vendo? E eu troco de álcool, né? Eu troco, o éster troca de álcool. Esse álcool entra e esse álcool sai. Eu só consigo fazer essa troca porque o metanol tem ponto de ebulição menor que o álcool butílico. Então, eu posso destilar esse metanol do sistema e deslocar esse equilíbrio para a direita. Se vocês fossem fazer o mecanismo disso para enxergar, em meio ácido você protona isso e esse álcool vai atacar aqui. Aí depois, na hora de sair, vai sair o álcool que tem menos. O álcool que tem menos é o etanol. Desculpa, o metanol, tá? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Isso é uma reação de esterificação. Tem um ácido carboxílico e aqui eu tenho, isso aqui é um metila, tá? Isso aqui é um metanol marcado com oxigênio 18. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Qual dessas moléculas vai ser formada? Vamos fazer um mecanismo, gente? Eu vou devagar aqui para vocês entenderem como que é. Ó, o que acontece com o ácido carboxílico em meio ácido? Com qualquer composto carbonílico em meio ácido, o que acontece? O oxigênio da dupla fica protonado? Isso. Quem que é o nucleófilo? Agora, quando ele fica protonado, ele está mais ativo para ser atacado pelo nucleófilo. Quem que é o nucleófilo? O metanol? É o metanol marcado, né? Então, eu vou atacar aqui com esse oxigênio aqui marcado. Eu vou pôr só uma estrelinha nele, para não ter que ficar escrevendo 18. Então, ele atacou aqui. Então, ele entrou na molécula. Entrou na molécula, formei primeiro meu produto de adição. Ou seja, aqui eu tenho OH, aqui eu tenho OH, aqui eu vou ter o oxigênio que entrou. Ele entra com o próton e ele é marcado. Esse intermediário não é estável, né, gente? Ele é cheio de repulsão, alguém vai ter que sair. Quem vai sair vai ser um desses, para formar um éster, tem que sair o OH, mas eu não posso sair com OH e meio ácido. Né? Não existe OH menos e meio ácido. Então, o que eu faço, eu imagino que lá no meio da reação, eu formei o que eu chamo de prototropismo, que a gente já explicou na aula passada, na outra aula, né?
O prototropismo é o próton trocar de lugar com qualquer sítio básico da molécula. Eu vou trocar para essa aqui. Aqui esse oxigênio continuou marcado. Aí quando esse oxigênio está positivo agora, ele está pronto para sair como água. Quando ele está pronto para sair como água, esse oxigênio vem ajudar a formar a dupla, porque senão esse carbono fica com 3 ligações. Então, eu vou formar aqui dupla OH. Esse oxigênio aqui vai ficar positivo, porque ele fica com 3 ligações. Eu vou ter esse éster marcado. E agora, para formar o éster mesmo, um éster de verdade, eu só preciso perder esse próton. Aí, para perder esse próton, é uma molécula ou do próprio metanol que vem pegar, ou a própria água que saiu. Então, eu vou representar a água aqui vindo pegar esse próton. Mas se você estivesse representando, por exemplo, metanol, tá certíssimo. Então, se eu pegar esse próton, esses elétrons ficam para cá e eu formo qual éster ali das respostas? 1. 1. Certo? Então, assim, você poderia ter decorado que o álcool entra onde tem o OH. Mas muitas vezes a forma de você entender como que a reação se passa passo a passo te ajuda muito a visualizar. Todas essas reações, visualmente, elas são fáceis. Você vai falar assim, isso aqui é um composto carbonílico da família do ácido carboxílico, porque tem um elemento com par de elétrons. Quando essa carbonila for atacada pelo nucleófilo, vai sair o grupo abandonador e o nucleófilo vai entrar. Né? Aí você entra com o nucleófilo, só que você sabe que vai ter uma etapa, se você entrasse com o nucleófilo direto, você ia ficar assim, mas você sabe que esse tipo de composto não é isolado, então você tem que tirar o próton. É por isso que tem essas bases aí. Então, todas essas reações é você enxergar qual a carbonila que está sendo atacada, quem o grupo abandonador e quem que entrou. São várias, igual eu falei, tem mais de... Nós já devemos ter visto umas 20 hoje, mas é sempre a mesma coisa, tá? Os ésteres, eu falei para vocês lá que eles podem ser hidrolisados. Então, esse aqui é hidrólise, um éster pode ser convertido em ácido carboxílico num processo que é exatamente o reverso. Porque quando eu tinha um ácido carboxílico e um álcool, eu não obtinha um éster. Agora que eu tenho o éster e água, eu obtenho o ácido. A hidrólise básica é a reação de saponificação. Acho também que vocês estudaram para o Enem. Quando você tem um éster e você trata o éster com NaOH, o Na é espectador, né? Você trata com hidróxido, você vai ter a formação de um carboxilato. Se você quer obter o ácido, de novo, você tem que ter uma etapa de acidificação. Como que é o mecanismo? É muito fácil de enxergar, né? Você tem um éster, você tem um meio básico, isso aqui é um ótimo nucleófilo. O nucleófilo ataca a carbonila, forma esse intermediário, que não é estável, quer voltar a ser carbonila, ele vai expulsar OR-. Aí muita gente fala assim, mas OR- é uma base muito forte para sair como grupo abandonador. Não, ele é uma base forte, mas o meio está fortemente básico, então não precisa ter medo de sair com bases fortes quando o meio está básico. Vocês só não podiam sair com base forte como grupo abandonador lá naquelas reações de substituição em carbono saturado, SN2, tá? Aqui a gente vai ver várias bases fortes saindo como grupo abandonador, mas é porque o meio que a reação está acontecendo é um meio fortemente básico. Nesse tipo de meio é possível sair com bases fortes como grupo abandonador. Então, os ésteres, eles podem ser hidrolisados tanto em meio ácido quanto em meio básico.
e meio básico é chamado de saponificação. E a reação é irreversível porque ela vai formar um carboxilato. E carboxilato é uma base muito fraca. Então, isso aqui vai acumulando lá no meio e a reação não volta. Tá ok? Bom, aqui só pergunta para vocês quais são os produtos formados quando o composto abaixo é submetido a uma hidrólise básica. Vocês enxergam, é um éster, né? Porque as moléculas aqui já começam a ficar mais complicadinhas. A hidrólise de éster libera o quê, gente? Quais são os compostos que liberam? Como que forma um éster? Não, eu vou ter que perguntar. Quando um éster hidrolisa, vejam aqui. Nesse slide tem. Pode ver o primeiro exemplo. E meio ácido. A hidrólise de um éster leva ao quê? Que função é essa? Um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico e um Álcool. álcool. E meio básico, antes de neutralizar, em meio básico, você gera o quê? A hidrólise de um éster. Um sal. Um sal e um álcool, sempre, né? Então, sempre o éster vai quebrar aqui. Vai quebrar aqui. Então, vejam lá. Qual vão ser em meio básico? Quais serão as estruturas resultantes da hidrólise desse éster? Onde que vai quebrar? Aí mesmo, onde você parou de desenhar. Não, vai quebrar aqui, né? Isso. Tá. Então, o que vai formar? O que eu coloco aqui? Um Na, se for... Na direto? ONA. Ah, é. Isso. ONA. E qual que é o álcool? Vocês estão vendo que vai formar isso? Sim. Por que tem esse oxigênio aqui, gente? Porque no mecanismo que vocês não gostam, a primeira coisa que acontece é o ataque do hidróxido. Então, aqui vai ter um oxigênio ligado nesse carbono. Vai subir, vai descer, vai expulsar isso aqui. Então, primeiro formou o ácido, né? Então, primeiro, quando faz esse mecanismo, eu formo o ácido. O problema é que o ácido em meio básico, ele desprotona. Por isso que está representado assim. Vamos lá de novo, ó. Em meio básico, ó, hidróxido ataca, sobe, volta a ser carbonila por causa da repulsão e expulsou o álcool, né? Na verdade, expulsa o álcool na forma de alcóxido. Só que o álcool que sai na forma de alcóxido, nem é álcool, né? O alcóxido que sai, ele vem pegar o próton do ácido. O ácido não é um ácido muito forte. Então, ele transfere esse próton, por isso que eu vou ter a formação do sal e do álcool, tá? Professor, e por que que não poderia ser hidrólise ácida nesse caso? Ah, é, por quê? O que o ácido pode fazer nessa molécula? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com essa dupla. Eu acho também. O que tem essa dupla? O que acontece com uma dupla em meio ácido?
adição, aquela É, primeira reação que a gente ela fez. reage, né? Ela reage, sei lá, se eu usar H3 ou mais, vai dar hidratação. Se eu usar HCl, vai dar adição do Cl. Entenderam? Então, em meio ácido, a dupla reage. Por isso que não pode usar hidrólise ácida, só a básica aqui, ok? O que vocês acham? Se eu reagir, se eu quisesse fazer uma hidrólise em meio ácido, e agora eu acabei de falar para vocês que a dupla reagiria. Como que essa dupla reagiria? Ela atacaria aqui, né? Qual carbono vocês acham que se ligaria ao próton? O A ou o B, hein? O A, Se o A se ligar ao próton, ó, vou representar aqui. Vou representar o A se ligando. Então, o hidrogênio entrou aqui. Não vou representar a molécula toda, não. Com isso, eu formei um carbocátio aqui, né? Porque quando adiciona ao próton, o outro fica na mão, né? O outro, aqui já tinha um hidrogênio, né? Então, agora tem 2. agora que você desenhou, eu mudei até de opinião. Tá bom. Então, eu te fiz mudar de opinião rápido. É isso mesmo. O hidrogênio vai entrar no B para formar o carbocátio aqui, que vai ser estabilizado por ressonância, né? Aqui não tem jeito de ter ressonância para estabilizar esse cátion, tá? Os elétrons jamais vão sair de um oxigênio que é extremamente eletronegativo para vir no sentido desse carbono. Então, isso aqui a carbonila só aumenta a carga, que só piora a situação desse carbono. Então, realmente, a dupla vai atacar, o próton vai entrar no carbono B para eu formar um carbocátion benzílico. Ainda bem que você viu, né, Caio? Pois é, de primeiro eu achei que a dupla do oxigênio podia sair, só que aí não ia ter mais 4 ligações, né? Não tem como estabilizar, né? Bom, e vamos ver finalmente a síntese de amidas, né? Então, amidas podem ser, se vocês olharem lá naquela nossa sequência, que nessas alturas eu nem sei mais onde tá, peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Então, as amidas, em princípio, elas poderiam ser formadas a partir de cloreto, a partir de anidrida, a partir de éster. Vai ter um problema aqui que eu vou mostrar, que as amidas não podem ser sintetizadas diretamente a partir de ácido carboxílico, porque eu ia precisar usar uma amina, e a amina, em vez de atacar o carbono da carbonila, ela viria desprotonar o ácido, sabe? Então, não é um método bom, razoável e usado você usar um ácido direto. Normalmente, você converte o ácido em alguma coisa. Mas, a partir de cloreto de ácido, é possível você tratar esse cloreto com uma amina e você ter a formação da amida. Mecanisticamente é a mesma coisa, o cloreto vai ser substituído pelo nitrogênio, então você ataca, intermediário estável volta a ser carbonila, e no caso você nem precisa adicionar uma base extra, né? Porque a própria amina já é uma base, então ela vai arrancar esse próton que está sobrando. O resultado final é que você substituiu o cloro por um grupo NH2, e esse grupo NH2 veio da amônia. Se você quiser uma amida secundária, isso aqui é uma amida secundária, você usa uma amina primária. Aí vai ser sempre a mesma coisa, ó, você está substituindo o cloreto pela amina. Então, ela atacou, intermediário tetraético instável, saiu o cloro, tá sobrando um próton aqui. Quando eu falo tá sobrando, gente, é porque quando você tem próton ligado a átomo positivo, esse hidrogênio é muito ácido, tá? Porque se ele for perdido,
eu neutralizo essa carga positiva que estava em cima do nitrogênio. Então, esse próton que está sobrando por ser muito ácido, ele é removido pela própria amina. E com a amida terciária, para formar a amida terciária, a mesma coisa, que eu usei uma amina secundária, atacou, saiu, e aí eu formei de novo, quem vem tirar o próton que está sobrando é a própria amina. Então, nessas reações, eu preciso usar um excesso de amina, 1 mol para entrar e o outro mol para neutralizar, tá? Então, seguindo aquela sequência, a nossa lógica, vai acontecer a mesma coisa se eu usar como material de partida um anidrido, porque a amina vai atacar aqui e vai substituir esse grupo abandonador. Nós não vamos fazer o mecanismo, que é tudo a mesma coisa. A partir de éster, a mesma coisa. Eu vou substituir o álcool aqui pela amina, né? Então, aqui um exemplo real, o cloracetato de etila reagindo com amônia, dando a cloracetamida. Então, ó, era um éster, perdeu o álcool e a amina entrou, tá certo? Também não vou fazer o mecanismo, porque é tudo igual. Bom, vamos ver aqui. Forneça os compostos A e C que faltam nessa síntese. O que essa primeira etapa serve? Para que ela serve essa etapa? Esse reagente é o quê? Oxidante. Então, o que vai ser formado? A partir desse álcool? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Qual que é o reagente? Então, o reagente A é esse aqui. Qual que é o reagente B que precisa-se para transformar esse álcool nesse cloreto? O que vocês usariam? Cloreto de tionila. Tá, acabou o cloreto de tionila do laboratório. O que mais que você usaria? PCl3? PCl3. Acabou o PCl3 do laboratório. O que você usaria? PCl5. Tá bom. Tá. Esses são os mais que a gente usa, né? Se vocês já souberem fazer essa transformação, já tá ótimo. E agora, o que vocês usariam para transformar esse cloreto nessa amina aqui? Nessa amida. Uma amina. Uma amina com um ciclinho assim, né? Isso, e o hidrogênio. Isso. Tá certo? Então, é sempre a mesma coisa. Ver o grupo que tá saindo, ver o grupo que tá entrando. E aqui, vem de novo esse carinha aqui, esse anidrido cíclico. Qual que vai ser o produto da reação aqui? Eu iria na 2, por eliminação. Mas é a 2 mesmo. Se ele fala que primeiro ele colocou só amônia, a amônia atacou, aí abriu o ciclo aqui, e depois ele colocou HCl. Então, do outro lado virou ácido carboxílico. E do lado de cá virou amida. Então, tá certo, é o 2. As amidas, elas podem ser hidrolisadas também. Então, todos esses grupos, gente, todos esses derivados de ácido carboxílico, eles podem ser hidrolisados. Hidrolisado, como o próprio nome diz, é uma quebra por água. Então, essas hidrólises normalmente acontecem tanto em meio ácido quanto em meio básico. Então, a amida pode ser hidrolisada, né? Então, é como se tivesse entrado. Na verdade, não é uma água, é o OH-, mas vai uma amina embora e entra um OH, tá? Então, hidrólise de amida pode ser em meio ácido, ela pode ser em meio básico também. Então, os dois métodos são comuns para você hidrolisar a amida e gerar ácidos carboxílicos.
Nós não vamos ver o mecanismo, porque não dá tempo, mas é a mesma coisa, ataca a água, se for meio ácido, protona aqui, ataca a água, aí sai, depois protona isso sai protonado. Como o meio está ácido, por isso que fica na forma de NH4+, tá? Aqui o meio está básico, então ele sai na forma de amina. Mas é muito parecido, os mecanismos é sempre a mesma coisa. Então, amidas podem ser toda aquela sequência de família de ácido carboxílico pode ser hidrolisada a ácido carboxílico, tá? Então, isso aqui é uma amida cíclica. Como que chama uma amida cíclica mesmo? Ninguém vai lembrar nessas alturas, depois de ter visto 225 reações, né? Lactama? Muito bem, você lembrou do antibiótico beta-lactâmico, né? Só que isso aqui, né, é uma alfa-beta, uma delta-lactama, mas eu não vou mexer com essa nomenclatura agora, não. Mas qual que é o produto da hidrólise dessas amidas aqui? Aqui em cima o meio tá básico, né? Quando eu hidroliso aqui. Só que as duas partes vão ficar na mesma molécula, porque era um ciclo. Então, do lado de cá, eu vou ter NH2. E do lado de cá, eu formaria um ácido. Mas como o ácido está em meio básico, eu vou deixar um carboxilato do lado de cá, tá? Mas eu hidrolisei. E aqui? O que vai formar do lado de cá? Um ácido. Um ácido. E como o meio está ácido, ia formar amônia. Mas como o meio está ácido, a amônia está protonada. Então, eu vou representar esses dois aqui. Tá? Então, a hidrólise também ocorre aqui na carbonila. Vejam que a gente não vai ver, as amidas, elas não podem ser formadas diretamente da reação de uma amina com um ácido carboxílico, não. Por quê? A primeira reação que ia acontecer aqui era uma reação ácido-base. Então, existem métodos na literatura para você converter esse OH num bom grupo abandonador e vir com esse nitrogênio e ele se ligar aqui. Um dos métodos é transformar isso num cloreto de ácido, mas tem outros. Se alguém for trabalhar com síntese de peptídeos um dia na vida, vai ver vários outros. E aí você forma uma amida, é uma ligação peptídica, né? As proteínas, todas as proteínas, elas são formadas pela união de aminoácidos. A porção ácida de um resíduo e a porção amina do outro resíduo. E aí eu vou formar uma ligação peptídica. Ligações peptídicas são amidas. E a hidrólise de proteína quebra todas as ligações amídicas, né? Então, você tem, isso aqui é um dipeptídeo. Então, vocês estão enxergando a ligação peptídica aqui. Então, uma ligação amida em um peptídeo é chamada uma ligação peptídica. E quando você hidrolisa esse peptídeo, o que vai liberar? Do lado de cá, um ácido e do lado de cá, um nitrogênio protonado, tá? Na verdade, depende, né? Se o meio for ácido, se o meio for básico, do pH isoelétrico do resíduo de aminoácido, mas o importante é vocês reconhecerem onde quebrou. A quebra vai ser na ligação peptídica, tá bom? Esse exercício aqui, quais produtos da hidrólise? Isso é um tripeptídeo. Tem duas ligações peptídicas aqui. Vocês estão enxergando as ligações peptídicas? As ligações peptídicas são as ligações amídicas. Vocês estão enxergando? Sim. As duas? Uhum. Cadê? No carbono 3
De que lado? 5. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, Ah, não, carbono mentira. Carbono 2. aqui. Isso. E esse outro aí, Aqui. isso. Então, quando isso aqui quebrar, o que vai acontecer? Do lado de cá, depende se a hidrólise for ácida ou for básica, né? Vou fazer hidrólise básica. Hidrólise básica aqui vai formar O-. Esse é o primeiro resíduo. Esse aqui, esse fragmento aqui vai ficar NH, meio tá básico, né? Então, isso aqui vai estar H. Aqui vai ter outro carboxilato. Esse é o segundo resíduo. E do lado de cá vai ter NH, H. Ok? Então, onde era carbonila vai ser substituído por OH. Mas se o meio está básico, OH vai estar desprotonado. Por isso que eu representei O- aqui. Aqui é a mesma coisa, essa carbonila vai ser atacada, aí vai liberar, vai entrar OH, mas o meio está básico, eu representei O-. E aqui quebrou e sobrou esse resto aqui. Tá certo? Acho que esse é o último slide. Ah, não, ainda tem essa coisa de nitrilo aqui, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Que é só mais um slide, mas não vai dar tempo. Nós já avançamos o horário da aula. E aí, no início da próxima aula, a gente só dá esse negócio da nitrila. Vocês podem até olhar já no slide, que eu vou deixar os slides lá hoje. E na próxima aula, a gente discute os exercícios. Eu postarei hoje, até meia-noite, os exercícios no Moodle para valendo nota, tá? Os de 3 pontos, que são de múltipla escolha. Mas o que a gente deve discutir na segunda-feira é a lista que eu mandei para vocês há algum tempo atrás. Ela já está postada dos capítulos 16 e 17. Tá ok, gente? Tá bom, professora. Obrigado. De nada. Então, até quarta. Quarta? Não, Sim. quarta é hoje, né? Até segunda. Até. Até, obrigada, Obrigado, professora. professor. Tchau. Nada, gente. Bons estudos. Tchau.